Pessoal, no vídeo de hoje eu trago ótimas notícias para quem está torcendo para o time de Lula na disputa pela presidência da República em 2026. Neste vídeo, eu vou mostrar uma pesquisa presidencial na região sul do Brasil, realizada pelo Instituto Real Time Big Data no mês de dezembro, e os números chamam bastante atenção porque indicam que Lula começa a construir uma virada histórica em uma região onde o PT tradicionalmente sempre enfrentou muita resistência. Nas últimas eleições, o desempenho do partido no Sul ficou bem abaixo de outras regiões do país, o que acabou alimentando a ideia de que o Sul jamais voltaria a votar em Lula. Mas a pesquisa que eu trago hoje mostra um cenário diferente, um Sul mais aberto, mais dividido e atento às mudanças que o país vem passando nos últimos anos. Os dados indicam que parte do eleitorado da região já começa a sentir os efeitos das políticas recentes, das decisões do governo e das transformações econômicas e sociais, e isso começa a se refletir na intenção de voto para 2026. E antes de eu te mostrar todos os números, eu quero saber de você. De qual estado ou cidade do Brasil você está falando e em quem você pretende votar para presidente em 2026? Deixe seu comentário aqui embaixo, participe do debate e se inscreva no canal para acompanhar as próximas análises políticas. Pesquisa 1. Pesquisa para presidente do Brasil na região sul em 2026, Lula x Flávio Bolsonaro x Eduardo Leite. Lula, PT, 35,7%. Flávio Bolsonaro, PL, 30,0%. Eduardo Leite, PSD, 27,1%. Romeu Zema, Novo, 2,9%. Ronaldo Caiado, União, 2,9%. Aldo Rebelo, DC, 1,4%. Renan Santos, Missão, 1,4%. Esse resultado ajuda a entender como a disputa presidencial na região sul tende a ser uma das mais equilibradas do país. Lula aparece na liderança, mas sem margem confortável, o que indica avanço em um território historicamente difícil para o PT, ao mesmo tempo em que revela limites claros para uma hegemonia eleitoral na região. Flávio Bolsonaro mantém uma base sólida e competitiva, demonstrando que o bolsonarismo segue forte no Sul, embora enfrente maior fragmentação do que em 2022. Já Eduardo Leite surge como um ator central desse cenário, capturando um eleitorado mais moderado, que parece buscar uma alternativa fora da polarização clássica entre lulismo e bolsonarismo. O fato de os três principais nomes estarem relativamente próximos mostra um eleitor ainda em processo de decisão, sensível a avaliações econômicas, administrativas e ao contexto nacional até 2026. Os demais candidatos aparecem com desempenho residual, sem influência direta no topo da disputa neste momento, funcionando mais como possíveis redistribuidores de votos no futuro. No conjunto, a pesquisa desenha um Sul menos previsível, mais competitivo e com uma eleição que tende a ser definida nos detalhes, dependendo de alianças, desempenho de governo e do clima político nos próximos meses. Pesquisa 2. Pesquisa para presidente do Brasil na região sul em 2026, Ratinho Júnior x Lula x Flávio Bolsonaro. Ratinho Júnior, PSD, 38,2%. Lula, PT, 31,6%. Flávio Bolsonaro, PL, 22,4%. Romeu Zema, Novo, 2,6%. Ronaldo Caiado, União, 2,6%. Aldo Rebelo, DC, 1,3%. Renan Santos, Missão, 1,3%. Esse resultado reforça a ideia de que o fator regional pesa muito quando determinados nomes entram no jogo eleitoral. Ratinho Júnior aparece na liderança com certa folga, o que sugere uma forte identificação do eleitor sulista com um candidato que carrega a imagem de gestor estadual bem avaliado e com discurso menos polarizado. Lula surge em segundo lugar, mantendo um patamar relevante e competitivo, o que novamente indica que o presidente consegue dialogar com uma parcela consistente do eleitorado da região, mesmo em um território historicamente mais adverso ao PT. Flávio Bolsonaro, por sua vez, aparece atrás dos dois, sinalizando que o bolsonarismo, embora ainda presente, encontra maior dificuldade quando enfrenta simultaneamente um nome regional forte e o presidente da República. A distância entre os três principais mostra que a disputa tende a variar bastante conforme o perfil do candidato testado, e que o eleitor do Sul não está rigidamente preso a um único campo político. No pano de fundo, o cenário aponta para uma eleição aberta, altamente sensível à composição das candidaturas e ao desempenho dos governos até 2026, o que mantém a região sul como uma das mais imprevisíveis do país. Pesquisa 3. Pesquisa para presidente do Brasil na região sul em 2026, Tarcísio de Freitas x Lula x Ronaldo Caiado. Tarcísio de Freitas, Republicanos, 48,6%. Lula, PT, 38,9%. Ronaldo Caiado, União, 4,2%. Romeu Zema, Novo,
4,2%. Aldo Rebelo, DC, 2,8%. Renan Santos, Missão, 1,4%. Esse cenário chama atenção principalmente pela força que Tarcísio de Freitas demonstra quando testado na região sul, abrindo uma vantagem considerável sobre Lula nos votos válidos, o que levanta reflexão sobre o peso do perfil administrativo e do discurso de gestão para o eleitor sulista. Tarcísio parece captar um eleitor mais pragmático, que prioriza eficiência, obras e resultados, especialmente em um contexto de menor identificação ideológica com o PT. Lula, por sua vez, mantém um patamar competitivo e elevado, o que reforça que sua base na região não é episódica, mas sim estruturada, ainda que insuficiente para liderar nesse desenho específico. A diferença entre os dois sugere que o presidente enfrenta mais dificuldade quando o adversário consegue dialogar com o centro e com setores econômicos relevantes do Sul. Caiado e Zema aparecem tecnicamente empatados, mas em um patamar baixo, indicando pouca capilaridade regional neste momento, enquanto os demais nomes têm desempenho residual. No conjunto, a pesquisa revela que a configuração das candidaturas será decisiva. Dependendo de quem represente a direita ou o campo de centro-direita, o Sul pode se tornar um terreno muito mais desafiador para Lula ou, ao contrário, voltar a se equilibrar, mantendo a região como um dos grandes pontos de tensão da eleição de 2026. Pesquisa 4. Pesquisa para presidente do Brasil no Paraná em 2026, Ratinho Júnior x Lula x Flávio Bolsonaro. Ratinho Júnior, PSD, 51,3%. Lula, PT, 28,2%. Flávio Bolsonaro, PL, 12,8%. Romeu Zema, Novo, 2,6%. Ronaldo Caiado, União, 2,6%. Aldo Rebelo, DC, 1,3%. Renan Santos, Missão, 1,3%. O resultado no Paraná evidencia como o peso de lideranças locais pode ser determinante em uma disputa presidencial. Ratinho Júnior aparece com maioria absoluta dos votos válidos, o que indica uma identificação muito forte do eleitor paranaense com sua imagem administrativa e com discurso associado à gestão estadual, algo que costuma ter grande apelo no Estado. Lula surge em segundo lugar com um patamar relevante, mostrando que mantém uma base consistente mesmo em um território historicamente mais difícil para o PT, embora encontre limites claros quando enfrenta um candidato local tão consolidado. Já Flávio Bolsonaro aparece bem atrás dos dois principais, sugerindo que o bolsonarismo, neste cenário específico, perde espaço quando concorre tanto com o presidente quanto com um nome regional forte. Os demais candidatos têm desempenho residual, sem impacto direto na disputa principal neste momento. No conjunto, a pesquisa reforça a ideia de que o Paraná tende a responder mais fortemente a candidatos com vínculo direto com o Estado, tornando o cenário altamente dependente de quem estará, de fato, representando cada campo político em 2026. Pesquisa 5. Pesquisa para presidente do Brasil no Paraná em 2026, Lula x Flávio Bolsonaro x Eduardo Leite. Lula, PT, 36,8%. Flávio Bolsonaro, PL, 32,4%. Eduardo Leite, PSD, 16,2%. Romeu Zema, Novo, 5,9%. Ronaldo Caiado, União, 4,4%. Aldo Rebelo, DC, 2,9%. Renan Santos, Missão, 1,5%. Esse resultado no Paraná desenha um cenário bastante interessante porque mostra uma disputa mais equilibrada no topo, diferente de outros recortes do Estado quando aparece um nome local muito dominante. Lula surge na liderança dos votos válidos, o que indica uma capacidade de manter uma base sólida e competitiva mesmo em um ambiente tradicionalmente mais adverso ao PT, especialmente quando o cenário não conta com um candidato paranaense forte. Flávio Bolsonaro aparece logo atrás, revelando que o bolsonarismo ainda possui um eleitorado fiel no Estado, capaz de sustentar um patamar alto de votos, embora sem se descolar dos concorrentes. Eduardo Leite, por sua vez, ocupa um espaço relevante como alternativa de centro, captando um eleitor que parece buscar uma opção menos polarizada, mas que ainda não se consolidou como protagonista principal no Paraná. Os demais candidatos aparecem em níveis mais baixos, com influência limitada sobre a disputa central neste momento. No conjunto, a pesquisa sugere um eleitor paranaense mais dividido, atento ao contexto nacional e menos preso a um único campo político, o que mantém o Estado como um território competitivo e aberto a mudanças conforme o desenho final das candidaturas em 2026. Pesquisa 6. Pesquisa para presidente do Brasil no Rio Grande do Sul em 2026, Lula x Flávio Bolsonaro x Ratinho Júnior. Lula, PT, 40,0%. Flávio Bolsonaro, PL, 28,0%. Ratinho Júnior,
PSD, 25,3%. Romeu Zema, Novo, 1,3%. Ronaldo Caiado, União, 2,7%. Aldo Rebelo, DC, 1,3%. Renan Santos, Missão, 1,3%. O retrato que essa pesquisa desenha no Rio Grande do Sul é de uma disputa mais competitiva do que o histórico recente do estado poderia sugerir, especialmente quando observamos apenas os votos válidos. Lula aparece na liderança com um patamar consistente, o que indica uma recuperação relevante de espaço em um eleitorado tradicionalmente mais resistente ao PT, possivelmente influenciada por avaliações econômicas e pelo desempenho do governo federal. Flávio Bolsonaro surge em segundo lugar, mantendo uma base fiel, mas sem conseguir se aproximar do líder, o que sugere limites para o bolsonarismo quando enfrenta um presidente no cargo e um ambiente político menos polarizado. Ratinho Júnior aparece logo atrás, mostrando força mesmo fora de seu estado de origem e captando um eleitor que parece valorizar o discurso de gestão e moderação. Os demais nomes têm desempenho residual, com pouco impacto direto na disputa principal. No conjunto, o cenário aponta para um Rio Grande do Sul menos previsível, onde o resultado final tende a depender muito do desenho definitivo das candidaturas e da capacidade de cada campo político de ampliar alianças e dialogar com o eleitor indeciso até 2026. Pesquisa 7. Pesquisa para presidente do Brasil em Santa Catarina em 2026, Ratinho Júnior x Flávio Bolsonaro x Lula. Ratinho Júnior, PSD, 35,6%. Flávio Bolsonaro, PL, 30,1%. Lula, PT, 26,0%. Romeu Zema, Novo, 2,7%. Ronaldo Caiado, União, 2,7%. Aldo Rebelo, DC, 1,4%. Renan Santos, Missão, 1,4%. Esse resultado em Santa Catarina confirma um padrão já conhecido do estado, mas com nuances importantes que merecem atenção. Ratinho Júnior aparece na liderança dos votos válidos, o que indica forte apelo de um perfil mais conservador e associado à gestão, algo que costuma dialogar bem com o eleitor catarinense. Flávio Bolsonaro surge em segundo lugar, mostrando que o bolsonarismo mantém uma base sólida no estado, ainda que não seja suficiente, neste cenário, para assumir a dianteira da disputa. Lula aparece em terceiro, mas com um percentual relevante, o que sugere que o presidente consegue sustentar um núcleo consistente de apoio mesmo em um dos estados mais difíceis para o PT no país. A distância entre os três principais mostra um eleitorado relativamente definido, mas ainda com espaço para movimentações, especialmente se houver mudanças no quadro nacional ou na composição das candidaturas. Os demais nomes têm desempenho residual, sem influência direta no topo da disputa. No conjunto, a pesquisa aponta para uma Santa Catarina alinhada ao campo da centro-direita, mas com um cenário mais competitivo do que em outros ciclos, o que mantém o estado no radar das campanhas para 2026. E é justamente esse conjunto de pesquisas que mostra por que a região sul deve ser uma das mais decisivas e imprevisíveis da eleição de 2026. Os números revelam um eleitor mais dividido, menos automático e muito atento ao perfil de cada candidato, ao desempenho dos governos e ao contexto nacional. Dependendo de quem estará, de fato, no jogo e de como a campanha será conduzida, o cenário pode mudar bastante até a eleição. Por isso, vale acompanhar cada nova pesquisa e cada movimento político. Agora eu quero saber de você, de qual estado ou cidade do sul você está falando e, olhando esses números, em quem você votaria hoje para presidente em 2026? Deixe seu comentário, participe do debate e se inscreva no canal para acompanhar as próximas análises.